E atenção, hein? Bronca gigante no futebol brasileiro. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu, por unanimidade, adicional noturno para jogador de futebol. Isso mesmo. Significa que todos os jogadores que atuaram ou que atuam a partir das 22 horas, eles têm direito ao adicional noturno. Eu vou trazer essa decisão porque pouca gente está sabendo e essa repercussão vai ser gigante, porque é um efeito cascata e pode falir o futebol brasileiro, galera. Pode falir, porque a maioria dos jogos acontece a partir das 21 horas e 30 minutos, 22 horas. E esses jogadores podem entrar na justiça pedindo adicional noturno. É uma bronca gigante, mas eu vou trazer essa informação para vocês. E claro, né, a gente vai conversar aqui sobre esse assunto que com certeza vai pegar fogo no futebol brasileiro. Pode ter certeza disso, hein? Pois é, todo trabalhador comum, né, ele tem adicional noturno quando ele trabalha a partir das 22 horas. Só que o jogador de futebol não tinha isso. E aí, o ex-jogador, que é hoje comentarista, Richarlison, ele entrou com ação na justiça em 2016. E agora foi julgado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho. Meu amigo, eu vou falar um negócio para você. É uma bronca gigante para todos os clubes. E assim, imagina clubes pequenos. Meu amigo, sinceramente, né, por essa acho que ninguém esperava não. Simbora, né? Vamos lá. Deixa eu passar logo o crédito aqui, que a informação vem através do site No Ataque, tá? Então, eu estava dando uma olhada aqui, pesquisada, e essa matéria, ela é de hoje, tá, galera? É desse dia 21 de abril de 2026, tá? No site O Ataque, tá? Você pode ir lá. Direito no esporte. Entenda a decisão do TST que pode gerar efeito cascata no futebol brasileiro. Ao aplicar regras da CLT ao contrato de um atleta profissional, o tribunal abre espaço para uma multiplicação de ações semelhantes. A matéria é do Vitor Araújo, tá? Então vamos para lá, vamos para a ação. Dizendo para vocês que a ação, né, ela foi pleiteada na justiça pelo Richarlison, tá? Que hoje é comentarista, mas na época era o jogador de futebol. Deixa eu dar uma baixada aqui, acho que consigo baixar. Pronto, vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos então. Eita, pulou de novo. Acho que dá para vocês entenderem aqui. Então vamos lá. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que reconheceu o direito ao adicional noturno ao ex-jogador Richarlison no período em que defendeu o Atlético, não apenas altera o rumo de um processo, mas reposiciona um debate estrutural no futebol brasileiro. Ao aplicar regras da consolidação das leis do trabalho, CLT, ao contrato especial de trabalho desportivo de um atleta, o tribunal abre espaço para uma multiplicação de ações semelhantes, o chamado efeito cascata. Caso Richarlison, vamos lá. A primeira turma do TST decidiu por unanimidade que Richarlison tem o direito ao recebimento de adicional noturno pelas partidas disputadas após as 22 horas, no período em que atuou pelo Atlético Mineiro, entre 2011 e 2014. Tá? O ex-jogador ingressou com a ação em 2016, sustentando que participava de jogos que começavam por volta das 21h50 e avançavam pela madrugada. Segundo os autos, a jornada em dias de partida poderia se estender por 5 horas em um período noturno, considerando não apenas o tempo do jogo, mas toda a dinâmica envolvendo a atividade. O pedido havia sido negado tanto na primeira instância quanto pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, sob o argumento de que a realização das partidas à noite seria inerente à profissão do atleta. O TST, no entanto, adotou entendimento diverso. Para a corte, o fato de o futebol possuir peculiaridades não afasta
a incidência de direitos trabalhistas fundamentais. Como a Lei Pelé não trata expressamente do adicional noturno, aplica-se a regra geral prevista na CLT. Na prática, isso significa o seguinte: pagamento de adicional mínimo de 20% sobre a hora trabalhada entre 22 horas e 5 da manhã. A aplicação da hora noturna reduzida, equivalente a 52 minutos e 30 segundos. A decisão reforça a ideia de que o atleta, ainda que submetido a um contrato especial, continua sendo trabalhador e, portanto, titular de garantias constitucionais. Apesar do resultado favorável ao jogador, o processo ainda não transitou em julgado. O caso ainda está em análise de embargos de declaração e o Atlético avalia a possibilidade de novos recursos. Por que a decisão pode gerar efeito cascata? Vamos lá. Deixa eu baixar aqui novamente. O potencial de efeito cascata está diretamente ligado ao fundamento utilizado pelo TST. A Corte não decidiu apenas sobre um caso específico, mas fixou uma lógica jurídica replicável. Na ausência de previsão na legislação esportiva, aplica-se a CLT. Esse raciocínio pode ser reproduzido em qualquer ação semelhante envolvendo atletas profissionais. No futebol brasileiro, essa possibilidade ganha dimensão ainda maior por um fator evidente: a predominância de jogos noturnos. Partidas iniciadas após as 20 horas são frequentes em todas as divisões, o que significa que um número expressivo de atletas esteve potencialmente exposto à mesma situação analisada pelo tribunal. Bom, claro que a matéria é grande, né? A gente vai mais ou menos passar alguns detalhes para vocês, mas entenda o que é realmente essa situação, tá? Bom, vamos continuar aqui. Além disso, a decisão rompe com o entendimento que vinha sendo adotado em instâncias inferiores, segundo a qual o trabalho noturno seria inerente à profissão e, portanto, não geraria direito ao adicional. Ao reformar esse procedimento, o TST, vou repetir, é o Tribunal Superior do Trabalho, cara, sinaliza uma mudança de orientação que tende a influenciar novos julgamentos. Outro elemento relevante é o aspecto econômico. O reconhecimento do direito pode incentivar atletas a buscarem valores retroativos, ampliando o volume de demandas judiciais e elevando o impacto financeiro para os clubes. Precedentes reforçam a tendência. O caso de Roberto Volpato, ex-goleiro do Vasco e Ponte Preta, que obteve judicialmente o direito ao pagamento e adicional noturno, já havia apontado essa direção. Assim como no processo de Richarlison, o TST reconheceu o direito ao adicional noturno com base na aplicação subsidiária da CLT. Então, o caso aí do goleiro do Vasco da Gama também é citado. A repetição desse entendimento em diferentes julgamentos contribui para a formação de uma linha jurisprudencial que ainda que não consolidada, e fortalece o cenário de possível multiplicação de ações, tá? Aí tem conflito entre a CLT e a legislação esportiva, tá? E aí a matéria, ela vai se desenvolvendo, é muito grande, tá? Mas tá aí, quem quiser dar uma olhada no site No Ataque, tá? Que tá trazendo essa informação que é altamente relevante, galera. A gente já sabe das dificuldades e das ações trabalhistas de todos os jogadores. Todo jogador hoje entra com ação trabalhista, e já ganha um montante gigante, milhões até. E com essa questão do adicional noturno, aí, meu amigo, é para falir todos os clubes, sinceramente, porque todo jogador joga depois das 22 horas. A maioria dos jogos acontece 21h30, galera. Às vezes 21 horas. Então, você vai multiplicando todos esses jogos e vai estourar em alguma bronca. Então, por isso que essa informação ela é relevante nesse momento que a gente vê, né, a questão jurídica no país. Como eu sempre falo aqui no nosso canal, eu repito que hoje, né, o país ele não tem uma segurança jurídica. A previsibilidade de ação trabalhista, né, não existe. Quer dizer, um tribunal entendeu uma coisa, primeira instância, segunda entendeu a mesma coisa, mas o Tribunal Superior do Trabalho entendeu outra. Então, para o clube de futebol, e aí é um fato, né? Eu diria que
vai ser uma bronca gigante, porque o clube às vezes não tem nem dinheiro. Isso é aplicado, meu amigo. Você vai dizer, não, mas os clubes são grandes. Cara, e clubes do interior, de cidade pequena, que jogam campeonatos depois das 9 horas da noite, às vezes 9h30, é para todo mundo, meu amigo. Quando a lei vem para todo mundo, pega todo mundo. Então, essa lei, né, que obviamente agora pode virar jurisprudência, porque é o Tribunal Superior do Trabalho, pode realmente mexer e virar um efeito cascata de ações trabalhistas do futebol brasileiro e de todos os jogadores. Você pensa que não, mas já tem advogado aí procurando jogador essa altura do campeonato para poder entrar com ação, meu irmão. Aqui, ó, já está aqui, ó, decidido pelo TST. Simbora, acionar o clube, botar o clube na justiça. É bronca. Eu queria que vocês opinassem aqui, que vocês dissessem alguma coisa, se vocês comentassem aqui, porque hoje a gente não tem segurança jurídica no país. Você faz uma coisa, daqui a pouco muda. Aí muda a lei, muda entendimento, muda tudo, aí a bronca vem, você não está preparado. É uma situação complicada essa situação no nosso país. Sinceramente, galera, é muita bronca pesada. Mas enfim, deixa aqui o like, o joinha, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo e deixa o seu comentário, hein? Obrigado, fica na paz de Deus. Valeu, tchau pessoal!